Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso jargão aqui, Alan. Porque Maravilha. a gente nunca sabe quando os nossos ouvintes estão nos ouvindo, então a gente gosta de ser educado e dar o bom dia, boa tarde, boa noite para evitar frustrações, né? Maravilha, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao 39º episódio do Motor e Mentor. Hoje com um convidado muito especial, com uma carreira fantástica na área de inovação e tecnologia. Como todos sabem, um dos nossos pilares aqui é justamente abordar a questão da inovação. E hoje a gente vai trazer a inovação num formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é como transformar colaboradores, gestores em agentes de inovação. E para isso, ninguém mais, ninguém menos do que Alan Costa. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês nesse podcast. Show de bola, vamos que vamos. Eu falei para ele, gente, eu vou ter que ler aqui a biografia porque é um tanto quanto significativo. Então eu teria que passar pelo menos uns 20 dias estudando para conseguir decorar. Mas só lembra que currículo não ganha jogo, né? Tem que isso entrar aí. em campo. Isso é verdade. Eu gostei, vou usar isso daqui em diante. Na prática, a teoria é outra. Sempre é. Bacana e tal, o currículo, mas realmente para ganhar jogo tem que entrar em campo, tem que jogar. É isso aí. Bom, gente, então o Alan é formado em Tecnologia de Informação pela UEPG, tem MBAs no IBMEC, na FGV, entre outras formações em Harvard, em Lancaster e formação em Governança Corporativa também, né, Alan? Ele atualmente é vice-presidente da ESH Tecnologia, co-founder da AAA, investidor anjo, entre outras funções. E, além disso, palestrante em quase 1.000 eventos nos últimos 10 anos no Brasil e no exterior, incluindo 2 TEDx e palestras em várias das maiores empresas do Brasil. Como faz para chegar nesse nível? Eu acho que a receita para qualquer coisa, né, quando você fala de fazer muita coisa ao mesmo tempo, é curiosidade, né, é vontade de estar sempre crescendo, de estar sempre em movimento. Essa sempre foi uma característica muito presente minha, né? Olhar para a vida como uma oportunidade de estar sempre em movimento, sempre aprendendo coisa nova, sempre conquistando coisas novas. E eu acho que essa é a receita aí, né? O pessoal às vezes me pergunta, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Até para isso tem que ter estratégia, porque você leu meu currículo aí, eu tenho uma empresa de cibersegurança onde eu sou um dos sócios, onde a gente tem quase 1.000 pessoas trabalhando conosco, a gente tem o AAA, tem palestra e tal. E aí, como é que você faz para fazer tudo isso? É simples, né? O pessoal pensa que eu sou um cara que tem 1.000 vidas. Não, pelo contrário, eu sou um cara preguiçoso, por incrível que pareça. E como eu sou preguiçoso e me conheço, a única característica que eu tenho que é mais acentuada do que a minha preguiça e vontade de ficar assistindo Netflix é que eu sou competitivo. Então eu sempre estou me colocando em situações em que a minha competitividade aflora porque ela não me deixa me acomodar. Então tudo é uma questão de você ir construindo estratégias ao longo do tempo que te permitam caminhar na direção que você quer. Sensacional, autoconhecimento, né? Exatamente. Muito bom, exatamente. muito bom. Maior do que a preguiça é a competitividade. Gostei dessa premissa de vida aí. Alan, show de bola. Então conta aqui pra nós um pouquinho da tua linha do tempo profissional, né? Como começou, nasceu no Rio de Janeiro. Legal. Hoje paga IPTU em Curitiba, mas Vitória, São Paulo, como que é a tua rotina? Conta pra nós aí a tua linha do tempo profissional. Legal, é uma vida meio nômade, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Quintino, vizinho do pai do Zico, de São Antunes. Ah, que legal. Do Zico Galinho de Quintino, né? Mas me mudei de Quintino para São João de Meriti, que é a Baixada Fluminense, uma região muito violenta do Rio de Janeiro, né? E morei lá até os 9 anos. Aí meu pai resolveu mudar para Jacarezinho, aqui no interior do Paraná, para cuidar de um sítio de café de um grande amigo de infância que ele reencontrou, e esse amigo tinha virado piloto internacional da Varig, voava para tudo quanto era lado, quando existia a antiga Varig, e tinha lá um sítio de café que ele não tinha quem cuidasse. Meu pai foi lá cuidar do sítio, nós nos mudamos para um sítio em Jacarezinho. Do sítio nós fomos para a cidade. Aí, época de vacas muito magras, eu costumo brincar com isso, né? Mas é uma brincadeira que busca também passar uma mensagem, né? Porque o pessoal vê o currículo, formado em Harvard, empresário, não sei o quê. Mas, cara, eu morava em Jacarezinho numa casa de 38 metros quadrados, com um chão de cimento batido, sem telhado, só tinha laje. Então, eram tempos de vacas magras, efetivamente. E aí, lá, eu sempre ouvi do meu pai o seguinte, cara, o único jeito que você tem de melhorar de vida é estudando. Busca estudar, estudo. E aí eu levei isso a sério, né? Embora eu tenha estudado em colégio estadual, né? Lá no bom e velho Colégio Estadual Rui Barbosa de Jacarezinho, eu consegui entrar numa faculdade pública, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Isso lá em 1989, né? Tecnologia era um negócio que estava começando, e eu achei que isso seria um negócio legal. E me formei em tecnologia. Aí de lá para cá, recém-formado na faculdade, eu fui trabalhar no Sebrae,
no Paraná. Legal, né? Como programador, e aí virei analista. E aí, com 23 anos, eu virei gerente de informática na época, né? Hoje seria o CIO, gerente de tecnologia. E eu descobri um negócio interessante, cara. Gente não tem botão para apertar. Porque eu fui treinado na faculdade para apertar botão. E aí, computador é aquilo. Você apertou o botão, ele vai fazer o que você mandar ele fazer. Se você mandar ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer alguma coisa errada, mas ele só faz efetivamente o que você mandar ele fazer. E eu descobri, eu comecei a ter que lidar com gente, porque virei gerente lá de uma equipe, e eu descobri que não era exatamente como era cuidar de máquina. Aí eu comecei a fazer pós-graduação em desenvolvimento gerencial, aí fui fazer MBA, aí do MBA fui fazer mestrado na FGV, do mestrado na FGV fui fazer mestrado na Inglaterra, e a carreira correndo em paralelo, lógico, né, com a formação acadêmica. Com 30 anos eu virei diretor no Sebrae, aqui no Paraná, fiz uma carreira longa lá. Com 33 eu virei diretor superintendente, que é o cargo máximo do Sebrae, e fiquei nessa posição por 7 anos. Durante esse período também fui para Harvard, me formei em Harvard, fiz um AMP, né, que é um Advanced Management Program, foi um programa muito legal, né? Eu tive aula com caras como o Clayton Christensen, antes dele morrer, eu tive aula com o Michael Porter, tive aula com um monte desses figurões aí, né? O Robert Kaplan, o cara que criou o Balanced Scorecard, então eu tive aula com esses caras, foi uma experiência fantástica. E aí, quando eu voltei de Harvard, um pouco depois, eu tinha acabado de fazer 40 anos, cheguei à conclusão de que eu tinha que me mexer. Por quê? Porque tinha uma coisa errada lá no Sebrae, não estava bom o carro. Não, pelo contrário, estava tudo bom demais. E eu percebi que se eu ficasse ali, eu ia começar daqui a pouco a pensar em aposentadoria, passar minha vida inteira, minha carreira inteira ali. Eu achava que eu tinha mais coisa para fazer. Aí eu pedi demissão, um negócio meio inédito, né? Ninguém pede demissão. Como assim pediu demissão no cargo de diretor do Sebrae, cargo bom e tal? E fui ser diretor-presidente de uma empresa do setor financeiro, fora de Curitiba, essa empresa em Maringá. Mas o curioso é o seguinte, a primeira vez que eu pedi demissão, eu demorei 20 anos para fazer isso, né? Eu fiquei 20 anos no Sebrae. A segunda vez eu demorei 40 dias para pedir demissão. 40 dias depois eu saí de lá. E isso foi meio inusitado, porque eu pedi demissão, porque eu tinha aquela inquietude, né, que é uma característica muito minha, e eu sentia que estava apertado dentro da roupa no Sebrae, por isso eu queria sair e fazer uma outra coisa, queria mudar. E eu, na verdade, não mudei nada. Eu fui fazer a mesma coisa que eu já fazia no Sebrae, só que numa outra empresa, que era ser executivo de empresa dos outros e tal. E eu achei que não era isso. Eu precisava mudar de fato. Aí pedi demissão, voltei para Curitiba e virei personagem de pequenas empresas e grandes negócios, Folha de São Paulo e tal. Conheça o brasileiro que pediu demissão do emprego de R$900 mil para empreender. E R$900 mil era um salário anual, claro. Se fosse mensal, era capaz de eu estar lá até hoje, que até para ser maluco tem que ter limite. Mas era um salário bastante bom na época, uns 10 anos atrás. Se a gente atualizar hoje, é um salário de 1,3, 1,4 milhões por ano. E eu peço demissão, volto para Curitiba e resolvo ser empreendedor. Mas, rapaz, achei que ia ser um empreendedor do século, né? Porque, pô, cara, 20 anos de Sebrae, formado em Harvard, mestrado na Inglaterra, não sei o quê. Empreender, para mim, vai ser meuzinho na chupeta. Vindo da escola de empreendedores. Vindo da escola de empreendedores, onde se respira empreendedores todo dia. Só que eu comecei a descobrir uma coisa que a gente acabou de falar na abertura do podcast. Rapaz, treino é treino, jogo é jogo. E a hora que eu entrei em campo para jogar, eu descobri que eu não sabia jogar aquele jogo. Aí montei negócio que quebrou, montei produtora, montei agência de palestrante, um negócio meio maluco. E no final de 2013, que foi quando eu pedi essa demissão desse outro emprego aí de salário grande, eu tive síndrome de burnout. Porque nada dava certo, minha vida estava virada no avesso, eu não estava preparado para aquilo e tal. E eu fui parar em dezembro de 2013 no Nepal. Porra, o que você foi fazendo no Nepal? É simples, cara, ninguém vai pro Nepal. Você conhece alguém que já foi pro Nepal? Você é o primeiro. Só se for o cara que vai escalar o Everest. E eu fui para lá porque eu queria sumir do mundo. Eu estava desconectado de mim mesmo e eu queria desaparecer, aquela coisa quase que meio depressiva, e eu resolvi passar o ano novo no Nepal. O Nepal, na verdade, acabou se tornando uma coisa muito mais simbólica, porque a viagem que eu tinha que fazer não era lá para longe, era uma viagem para dentro de mim mesmo. E eu fiz essa viagem lá, eu fui parar no monastério budista, no monastério de Kopan, que fica lá em Katmandu. Fiquei lá 10 dias com os monges, enfim, aprendendo meditação, estudando budismo, etc. E pela primeira vez na minha vida, aos 40 anos, eu parei de fato para reavaliar as minhas escolhas, aquilo que eu queria para mim. Até então eu segui um roteiro que era muito pré-programado, era um roteiro de menino pobre que queria vencer na vida, e vencer na vida significava uma única coisa, dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tivesse, mais sucesso eu tinha. E rapaz, eu cheguei aos 40 anos e realizei aquilo que eu entendia ser o meu propósito, que era o quê? Ganhar dinheiro. Pô, um salário hoje, né, de 1,3, 1,4 milhões por ano, não dá para dizer que você está necessariamente muito rico, mas você está longe de estar pobre. A fatura do cartão você já pode pagar sem ter que se preocupar com ela. E quando eu chego nesse momento, eu me percebo no momento mais infeliz da minha vida. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu não era isso? 20 anos da minha vida para chegar aqui, agora eu chego aqui e não é aqui. E aí, lá, essa oportunidade no monastério me deu a oportunidade de refletir sobre muitas coisas, sobre aquilo que eu queria, o que eu queria construir para o resto da minha vida, para os próximos 20 anos e tal. Aí eu volto e viro
palestrante profissional, que era uma coisa que eu entendi que eu tinha um dom de me comunicar. Mas é lógico que só o dom não resolve, né? Porque aquela história, né? Talento, eu costumo dizer que talento is overrated, né? Talento é superestimado. E eu tinha um dom de falar, as pessoas, pô, você fala bem e tal, mas aí eu fui estudar, fui fazer curso de teatro, fazer curso de palestrante, enfim, fui me preparar para isso, porque entendi que eu tinha a possibilidade de criar um legado através das minhas mensagens, das minhas palestras, o que de fato se consolidou nos 10 anos seguintes, porque, puxa, a gente recebe mensagens muito bacanas das pessoas depois das palestras. Eu já recebi mensagem de gente dizendo que entrou na palestra pensando em suicídio, porque não tinha rumo na vida, e saiu de lá tendo enxergado uma luz, coisas desse tipo. Então isso é muito legal. E aí eu comecei a efetivamente construir coisas que tinham a ver com esse propósito, com essa lógica. Então eu cofundei o AAA, onde o Ricardo Amorim e o Arthur Igreja, que já esteve aqui no podcast, são meus sócios, né, que era uma plataforma de conteúdo, hoje se expandiu, é um negócio que é uma plataforma de inovação mais ampla, né, que faz programas corporativos de inovação, que faz programas de inovação aberta, enfim. Eu cofundei um grupo de investidores anjos em Curitiba, que é a Curitiba Angels, né? Porque esse movimento de startup estava começando e eu achava também que, como executivo, com 20 anos de experiência, eu tinha alguma contribuição a dar para essas startups que estavam começando. Então, por exemplo, eu fui um dos mentores, na verdade, o primeiro mentor do Vitor, da Contabilizei, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Aqui de Curitiba, exatamente. Então, comecei a me enfiar nesse mundo de startup e eu sempre brinco com o próprio Vitor, que hoje é amigo pessoal, né? Eles achavam que eu estava ensinando alguma coisa para eles, mas eles estavam me ensinando muito mais do que eu a eles. Porque, de um lado, eu tinha experiência maior do que eles, mas eles tinham a jovialidade, a visão do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Então, é sempre um processo de troca e eu procuro muito isso. Essa é uma das razões da gente estar aqui. Sim, né? sim. Eu vou aprender com você tanto quanto você, eventualmente, pode aprender alguma coisa comigo. E aí a carreira de palestrante decola, eu escrevo livros, escrevi 2 livros e tal, escrevi um livro sobre a minha experiência em Harvard, um livro sobre o Rock in Rio. E, rapaz, eu sempre digo isso, toma cuidado com o que você deseja, que pode virar realidade. Porque eu virei palestrante mesmo. E aí, ali em 2018, eu cheguei ao final do ano com 119 palestras feitas em 365 dias do ano. Legal era o moço caramba. Já estava te chamando pelo nome. Já. Legal pra caramba, super bacana, consegui chegar onde eu queria, mas aí eu comecei a olhar para o resto da minha vida e estava tudo desequilibrado. Minha filha, eu tinha uma filha recém-nascida, eu tenho 2 filhos, um filho Luca de 20 anos do primeiro casamento, que, diga-se de passagem, foi uma criança a quem eu reneguei muitas coisas por escolhas de carreira na época. Por exemplo, o Luca nasceu quando eu tinha 30 anos, ele nasceu em julho e setembro, eu fui para a Inglaterra fazer mestrado, deixei ele aqui com a mãe dele. Pô, mas largou o filho? Pois é, mas era uma escolha na época, fiz um acerto com a mãe dele, nós combinamos isso, fizemos a escolha dela ficar com ele e eu ir, porque era a oportunidade da carreira, foi o que me trouxe até aqui, não tenho nenhum arrependimento disso. Mas eu não queria repetir esse roteiro com Mariana. Então eu resolvo tirar o pé do acelerador das palestras e, coincidência, eu não acredito que elas existam, né? A sorte é sempre o encontro do preparo com a oportunidade. E aí eu tive a sorte de ter a oportunidade do Ratinho Júnior, que tinha acabado de se eleger governador e a quem eu não conhecia, decide que quer fazer do Paraná o estado mais inovador do Brasil e me convida para ser presidente da Celepar, porque me indicaram para ele, é um cara que conhece muito de inovação e tal, parará. Ele acreditou nessa história e me chamou para ser presidente da Celepar. Mas aí eu fico na Celepar 8 meses e a gente fez lá um grande programa de reestruturação, de mudança. Por exemplo, quando eu entrei na Celepar há 4 anos atrás, né, a Celepar tinha um caixa quase deficitário. Era uma empresa que vivia contando dinheiro para poder pagar a folha de pagamento, muitas vezes recorria ao caixa do governo. E nós colocamos como filosofia que a Celepar tinha que ser autossustentável, tinha que faturar e tal, e eu continuo conselheiro da Celepar até hoje. Nós vimos o resultado do ano passado, chegamos ao final do ano com alguns milhões de reais em caixa, então foram transformações importantes. Uma saúde financeira bem significativa. Exatamente, um legado que a gente acabou deixando. Mas aí no meio do caminho, e é o último estágio dessa longa história, né? Em setembro de 2020, nós estamos em 23, de 2021, de 20, um grande amigo meu de infância, Rodrigo Dessone, de infância não, a gente já estava trabalhando quando a gente se conheceu, mas lá se vão 30 anos, né? Uma história interessante, porque eu trabalhava no Sebrae aqui, ele trabalhava no Sebrae do Espírito Santo. E nos conhecemos no Sebrae e nos tornamos amicíssimos, irmãos daqueles irmãos que você escolhe, né? Que não é irmão de sangue. E logo depois que nós nos conhecemos, ele saiu do Sebrae para montar uma empresa chamada ISH Tecnologia, que na época era uma integradora, uma empresa de tecnologia, e hoje, já há 3 anos atrás, quando eu entrei, era a maior empresa de cibersegurança do Brasil.
E ele me convida e diz, está acontecendo um movimento societário aqui e tal, tem um sócio saindo, tem uma oportunidade de você entrar. Nós queremos criar uma área de produto para desenvolver produtos de cibersegurança, inovação, e eu acho que você é o cara para isso. Se você quiser vir, te vendo as ações, numa condição e tal, parará. E eu fui. Aí expliquei para o Ratinho na época, né? Falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Eu acho que aqui tem algo que é muito significativo, que me faz brilhar os olhos, e eu não posso deixar passar essa oportunidade. Ele entendeu. E estou lá desde então, 3 anos e meio. Hoje não mais como diretor de inovação, hoje como vice-presidente de operações, então toda a área da operação da empresa está comigo. Essa área de produtos que nós fomos lá para criar hoje é um spin-off, que se chama Safe Labs, então a gente já tem produtos de cibersegurança no mercado, sendo tudo comercializados. Validado. E aí hoje eu vivo nessa ciranda, né, de estar às vezes em São Paulo, porque a grande operação da empresa é lá, às vezes em Vitória, porque a matriz da empresa é lá, às vezes aqui em Curitiba, às vezes em algum outro lugar fazendo palestra. Mas por incrível que pareça uma rotina meio maluca, é uma rotina muito mais previsível, em que eu consigo todo final de semana pelo menos estar em casa com minha filha, com minha família, em que eu consigo, como essa semana em que a gente está gravando esse podcast, eu passei a semana toda aqui, todo dia acordando com minha filha, indo dormir com minha filha. Então, são coisas que acabaram se configurando de uma maneira que hoje para mim é bastante satisfatória. Tenho uma super realização na vida profissional, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu também tenho a satisfação de poder estar vendo minha filha crescer, o que para mim é um negócio que hoje não tem preço, porque eu não quero, como eu disse, né, repetir aquilo que eu vivi com o Luca e fazendo essas escolhas meio malucas que fizeram sentido naquela época, mas agora, já mais maduro e tal, eu acho que tá na hora de começar a buscar algum equilíbrio nessas coisas. Né? Muito legal. E bem importante, né, Alan, que remete muito o desequilíbrio em certos momentos da nossa vida, né, da carreira, para lá na frente a gente conseguir encontrar algum equilíbrio, né? Então precisou abrir mão da criação de um filho para ir para Inglaterra, largou o Sebrae ali, que era uma coisa extremamente utópica para ir empreender na sequência. Então, como é que foi tudo isso na questão transição Sebrae empreendimento em específico, assim, nesse único intervalo? Legal. Como foi a tua mentalidade quando Legal. você viu que não sabia daquilo ali? Então, antes de falar disso, deixa eu só destacar um ponto que você falou, que eu também repito muito isso, quando você fala de a vida às vezes tem que desequilibrar para depois equilibrar. Cara, eu vejo, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, você seguramente sabe disso. E eu acho que grande parte dessa ansiedade vem de uma imagem que é vendida em mídia social, que a perfeição existe. Porque a turma de não todos, é claro, mas boa parte dos influenciadores, né, que a gente vê aí em Instagram, Facebook, TikTok, etc., passam uma imagem de vida perfeita. É o cara que é o Rodrigo Schubert da vida. O cara consegue ser marido perfeito, profissional perfeito, a saúde está perfeita, o cara vai todo dia na academia, o cara consegue equilibrar tudo. E a gente olha para aquilo e fala, a minha vida é uma zona, eu sou muito bosta no que eu faço, porque olha só a capacidade que essa pessoa tem. A grande verdade é que isso tudo é de mentira, velho. Essa perfeição só existe na internet. O próprio mito do equilíbrio na vida é um mito. Porque a vida não é equilíbrio. A vida é a capacidade de equilibrar o desequilíbrio. A natureza da vida é desequilíbrio. Por quê? Porque eu, você, quem está aqui com a gente, todo mundo tem 24 horas no dia. E aí assim, cara, no momento da carreira em que você tem que privilegiar a carreira, não tem jeito. O resto vai ficar desassistido. O drama é que essa ilusão do equilíbrio e da perfeição nos deixa ansiosos. E aí é uma desgraça, porque você passa a vida entre aspectos da sua vida que precisam ser priorizados, mas sempre com o pé do outro lado. Porque quando você está priorizando o trabalho, você está lá mais pensando, puta, eu tinha que estar agora com a família. Pô, meu Deus do céu, você se sente culpado e tal. Aí quando você prioriza a família, você fala, puta, o chefe vai pegar no meu pé, pô, a empresa eu estou abandonando, pô, eu tinha que estar lá. Você nunca está vivendo 100% aquele momento que você está vivendo. Então, uma coisa que eu procuro fazer é entender que a vida é desequilíbrio. E quando eu preciso privilegiar a carreira, eu privilegio carreira. Aí tem que manter os outros pratinhos girando. Opa, agora aqui tá legal. Aí daqui a pouco você coloca mais foco ali. Aí você daqui a pouco tira uma semana para cuidar da saúde. Preciso fazer um check-up, ver como é que tá a saúde, sangue, índice, etc. e tal. Aí você vai privilegiar isso e tirar a culpa da equação. Eu acho que é a grande sacada. Esse momento de transição foi um momento que me trouxe muito aprendizado, lógico, né? Como todo tropeço sempre te ensina muito mais do que os êxitos, né? Mas eu percebi o seguinte, né? A gente naquela época já vivia essa explosão do empreendedorismo, o glamour empreendedor, empreender legal, todo mundo vai ficar rico empreendendo. Aí daqui a pouco vieram as startups, todo mundo vai montar uma startup, vai ficar rico e etc. e tal.
E, rapaz, quando você vai para o mundo real, você vê que não é nada disso. Né? Você vê que empreender de verdade é uma atividade chata pra caramba, porque você tem que controlar custo, receita, lucro, tem que controlar gente, tem que controlar cliente, tem que controlar um caminhão de coisa. Você aprende que esse glamour ele não existe. Quando você empreende, na verdade, você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava como funcionário com salário garantido e sem a perspectiva de ter o salário garantido. Então é algo que tá todo dia desempregado. Todo dia desempregado, exatamente. E isso foi uma das coisas que me levou àquele processo de burnout, porque eu passei 20 anos da minha vida sabendo que todo dia 5 ia estar meu dinheiro na conta. E veja como isso é uma coisa muito da mentalidade mesmo. Naquele momento, lógico que em 20 anos de profissão, eu já tinha guardado um colchão que me dava alguma tranquilidade por alguns meses, pelo menos e tal. Mas quando eu comecei a perceber que eu gastava mais do que entrava, porque não entrava nada, rapaz, eu tenho parafuso. Eu não posso fazer isso. E aí, isso é uma coisa que te exige... Qualidade de vida lá embaixo, padrão, lá embaixo, né? Você está se virando em 1000 coisas, tentando fazer alguma coisa virar. Mas hoje, passados 10 anos desse momento, e já com a vida um pouco mais configurada do ponto de vista de empreendimentos, de saber como é que funciona uma empresa mesmo e tal. Até porque eu passei por vários momentos como empreendedor também. Sim. Eu passei pelo momento empreendedor, que era meu negócio CEO de palestra. de MEI. CEO de MEI, é isso aí, era o que eu era como palestrante. E aí passei por um momento de empresa menor, como o AAA, que é uma plataforma mais enxuta, uma startup. E hoje, há 3 anos e meio, eu vivo a realidade como empresário. Eu já tinha vivido isso como empregado, mas como empresário, a realidade de uma empresa maior, com quase 1000 funcionários e que tem um nível de complexidade muito maior, que está pronta para abrir capital, já ia fazer IPO, o mercado ficou ruim, não fez o IPO, mas vai fazer daqui a pouco. E esses diferentes momentos, esses diferentes estágios, me trouxeram um aprendizado que eu tento compartilhar com meu filho nas minhas palestras e tal, que é assim, cara, a gente tem que voltar àquilo que eu chamo de empreendedorismo raiz. O mundo está muito gourmetizado, cara, sabe? O pessoal, faz o curso aqui na internet que tu vai ficar rico, tu vai vender curso digital e vai ficar milionário e tal. Velho, assim, tem um negócio no mundo das empresas que se chama criação de valor. O que é criação de valor? Criação de valor é o seguinte, eu quando estava lá palestrante e tal, faturava mais de 1 milhão por ano, cara, ganhava bem, palestra paga bem, mercado legal. Mas eu comecei a pensar, tô cansado pra cacete, bicho, 119 palestras no ano, não aguento mais ver aeroporto, não aguento mais ver nada e tal. Daqui a pouco eu quero vender esse negócio aqui e fazer outra coisa. Aí a pergunta é, quanto vale esse negócio que eu tenho para vender, que é uma empresa? Rosca? Não vale nada, velho. Saiu prática, você, morreu a empresa. Você não está criando valor nenhum. Você está criando sustento, beleza. E aqui veja que não tem julgamento de valor. Não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, nada disso. Mas num contexto como esse, você não está criando valor. No equity. É isso aí. Você não tem nada que vai te dar uma tranquilidade depois. Então, quando você adquire a perspectiva de que o empreendedorismo raiz é o que de fato tem o potencial de ter alguma coisa exponencial ali na frente, de um crescimento sustentável, que não é da noite para o dia, esse troço leva tempo para acontecer. Eu estou na SH há 3 anos e meio, a empresa tem 27 anos. Caramba. Então, você veja, uma empresa que hoje está à beira de fazer IPO, demorou 27 anos para chegar lá. Essa coisa não aconteceu nos últimos 3 anos depois que eu entrei. Né? Mas principalmente o pessoal mais jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, muitas vezes tem essa ilusão que é vendida pelas mídias sociais, que eu primeiro tem que ser muito rápido, eu tenho que ficar rico logo e tal. E não é assim que a coisa acontece. E esse glamour empreendedor, principalmente com o movimento de startup, né, isso é uma coisa que me preocupou por muito tempo. Felizmente isso está diminuindo. Mas nós vivemos uma época em que assim, o menino e a menina que está se formando, se não fosse montar a sua startup, velho, era loser de partida. Porque todo mundo tem que ter a sua startup e tal. E assim, empreender definitivamente não é para todo mundo. Porque tem que suportar todas essas coisas que eu tangenciei aí. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, uma hora você tem o governo A, outra hora você tem o governo B, uma hora você tem taxa de juros de 2, outra hora você tem taxa de juros de 12. Isso é um negócio de doido, cara. Então, a gente tem que ter estômago nela. Claro. E aí você não quer dizer que você não possa ser empreendedor ou empreendedora. Você pode ser-lo numa empresa pequena, média, grande, de alguém para quem você trabalha e está tudo bem. A gente tem que tirar da equação essa obrigatoriedade de empreender. Empreender é muito diferente de ser empreendedor. E eu acho que essa distinção ela fica nublada muitas vezes, sabe? E aí traz essas consequências, ansiedade, expectativa frustrada, etc. e tal. Querendo rodar mais rápido que o sol, né? Exatamente. E as coisas acontecem no seu tempo, né, cara? Não tem jeito. E isso que você comentou, né? A gente, nessa era da digitalização, a gente acompanha aí
cotidianamente algumas promessas de que as coisas vão acontecer do dia pra noite. E aí que acontece a frustração. Eu passei por isso, né? Num ato de ansiedade de empreendedorismo, achando que seria mil maravilhas. E há um tempo atrás eu me frustrei, mas hoje eu agradeço, porque se não fosse aquela promessa ali, se eu soubesse, me perguntaram esse tempo, se você soubesse que ia passar pelo que você passou, você teria saído, né, de uma carreira promissora dentro da Renault? Eu fiquei pensando, falei, putz, hoje minha empresa me brilha os olhos, então sim, mas pelo que eu passei, pra viver o que eu pretendo viver, ok, mas pelo sabendo que eu ia viver ali, o que eu passei, talvez não. Mas, enfim, né, essa questão de absorver isso, desses padrões que a sociedade nos impõe, né, igual você comentou, o padrão Rodrigo Hilbert, o cara que é perfeito e tudo mais, a gente sabe que aquilo ali é midiático, é um em quantos milhões, né? Perfeito. Então, a gente filtrar que cada um tem a sua essência. Exatamente. Você veio do Rio de Janeiro, minha família é do interior de São Paulo, são criações diferentes, tem a preguiça e tem a competitividade diferente, né? Então, isso é o que mantém a performance no longo prazo é justamente essa questão de autoconhecimento e entender o que funciona melhor para cada um, né? Bem legal. Olhando no teu portfólio, né, você tem as tuas palestras do Rock in Rio ali, de Harvard e tudo mais. Quais são os teus principais insights desses dois acontecimentos que é case de sucesso para o mundo inteiro aí? Eu acho que o primeiro, que é Harvard, né, para mim pessoalmente foi uma experiência, ensandecida, né, cara? Eu, de novo, né, saindo lá de Jacarezinho, do Colégio Estadual Rui Barbosa, fui me formar em Harvard. E assim, né, Harvard tem uma característica, falando, claro, da Business School, né? O pessoal às vezes fala, formado em Harvard, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque também tem uma gourmetização desse troço, né? Por quê? Porque a Business School, na área de educação executiva, tem um caminho, tem um portfólio gigantesco de cursos que você vai lá, paga o que o cara está te pedindo, você passa uma semana lá e faz o curso, e é super legal e tal. Mas isso não é um curso que pode dizer que alguém está formado em Harvard, que é alumni de Harvard, por exemplo. Tem 4 cursos na escola de negócios que te dão status de alumni. MBA, tradicional, o GMP, que é um programa de gestão avançada para média gerência, o AMP, que é um programa de gestão avançada para alta gerência, e o OPM, que é um programa para empreendedores, donos de empresa que ficam indo e vindo, porque como eles não podem ficar imersos lá 2 meses, eles ficam indo e vindo e tal. Então eu fiz o AMP, né? Então eu fui efetivamente aceito como um aluno da Universidade de Harvard e tal. E assim, a primeira lição é a seguinte, não tem nada que você não consiga fazer na vida se você, não der ouvido às suas crenças limitantes, que todos nós temos. Eu também tenho as minhas e trabalho com elas todos os dias para pelo menos ir trocando-as ao longo da vida, né? Vamos entender as crenças limitantes, vamos tirá-las do caminho e aí vão surgir novas e a gente vai evoluindo. Eu falo muito de referência, né? Eu, quando estudava no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu não sabia que existia Harvard. Zero, criança pobre de Jacarezinho, Harvard, o que é isso? Então, e como é que eu consigo chegar lá? Porque ao longo da vida, felizmente, por talvez referências do meu pai e da minha mãe, eu não sei exatamente qual é a explicação para isso, mas a minha inquietude sempre me levou na direção de ampliar minhas referências. O que eu quero dizer com isso? Então, a primeira referência que tinha é o seguinte, eu tenho que entrar na faculdade, porque meu pai falou que eu tenho que estudar. E eu entrei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aí eu saio da Universidade Estadual de Ponta Grossa, começo a trabalhar, aí tenho a necessidade de saber lidar com gente, falo, eu preciso fazer uma pós-graduação. Aí aqui no meu mundo de Curitiba, olhei, o que dá para eu pagar aqui mais ou menos era a FAI na época, que a FGV já tinha aqui, mas eu não podia pagar na época porque ganhava pouco. Aí fui fazer a pós-graduação na FAI, aí a vida melhorou um pouquinho e eu ouvi falar, agora tem que fazer um mestrado, né, cara? Porque lá na pós-graduação a turma falava de mestrado e tal, e mestrado da FGV. Vou fazer o mestrado da FGV. Aí lá no mestrado da FGV eu recebi numa lista de distribuição de e-mail lá, uma notícia falando de um programa de bolsa no Reino Unido, patrocinado pelo governo do Reino Unido, chamado Tivni e tal. Falei, ampliei minha referência, agora eu já posso ir para o Reino Unido. Aí fui para o Reino Unido e sempre foi assim, buscando novas referências. Então, uma lição é a seguinte, cara, você que está, ou vou falar para a câmera, você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, amplia as suas referências o tempo todo. Você não tem como almejar aquilo que você não sabe que existe para começar a história, né? Eu quero ir para Harvard. Se eu não sei que existe Harvard, eu não posso almejar Harvard. Então, essa coisa de ampliar a referência eu acho que faz muita diferença. Depois posso até contar uma história que aconteceu com meu filho na Singularity University, que foi fantástica nesse sentido de ampliar a referência. Além disso, Harvard me mostrou uma coisa interessantíssima ligada à inovação. A gente, às vezes,
também, né? Eu sou o anti-modismo, né? Você sabe disso, né? Tudo vira moda, eu começo a dar pancada. Então, inovação agora virou moda, e um monte de idiota falando hype, besteira, falando coisa que não sabe. Por exemplo, a inovação é a inteligência artificial, inovação é um monte de aplicativo, inovação é machine learning, inovação é metaverso, não sei o quê. Cara, inovação não tem nada a ver com isso. A primeira vez que eu percebi isso foi da seguinte maneira. Eu fui aceito em Harvard e comecei a imaginar como é que é estudar em Harvard. Aí criei as fantasias de acordo com a minha referência. Porra, deve ser um negócio maravilhoso, deve ter uma sala de aula porra, com luz estreboscópica, deve ter fumaça, deve ter holograma. Um evento. Porra, deve ser um troço sensacional. Aí eu chego lá, primeiro dia de aula, meu primeiro professor, a primeira aula foi um cara chamado Dick Vietor, um professor mais velho, inclusive ele se aposentou no ano retrasado, né, em 21. Professor de Economia e Política Internacional. Rapaz, chega de que Vietor na sala, ele traz junto com ele um negócio que meus professores do primário tinham, um negócio de giz e apagador. Eu falei, quê? Como é que é? Giz e apagador? De jacarezinho tem nos Estados Unidos também. Giz, cara. E o cara passou a aula escrevendo no quadro. Pô, e quadro. E assim não é um quadro, não. A sala de aula de Harvard, aquela sala meio stadium, assim, com vários níveis. Mas, cara, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadros negros, porque os do meio são 3 e eles sobem e descem. E aqueles diabos daqueles quadros negros, toda a aula estava cheio, cara. Aí eu falei, não, esse cara é velhinho e tal, vai vir um cara mais inovador aí. Tá. Aí daqui a pouco chega o Michael Tushman, que era o diretor do curso, é o cara que criou o conceito de empresa ambidestra. A aula dele, giz e quadro negro. Aí daqui a pouco chega Ian Rifkin. Ian Rifkin é um cara que é considerado o sucessor do Porter na Escola de Negócios de Harvard, no que tange a estratégia. É um cara jovem, giz e quadro negro. Rapaz, a essência desse negócio é a seguinte, as pessoas não pagam um caminhão de dinheiro para estudar em Harvard, porque lá tem luz estroboscópica, projetor de 4D, fumaça. Elas pagam por causa das pessoas. Eu fui a Harvard. Você seguramente conhece Michael Porter, o cara que criou a teoria das forças competitivas. Eu fui lá ter aula com o Porter. O Porter me deu a aula de teorias de forças competitivas. Eu fui lá ter aula com o Clayton Christensen, o cara que criou o conceito de inovação disruptiva. Não foi alguém que leu o livro dele. Não, ele estava lá. O Robert Kaplan, que criou Balance de Scorecard. Eu tive aula com o Kaplan. As pessoas vão lá por causa das pessoas. Ou seja, a grande lição aqui é que inovação depende de gente. A tecnologia é legal, ela pode ajudar um monte de coisa, mas se você não tiver a mentalidade certa na cabeça das pessoas e essa mentalidade permeando a organização, esquece. A turma remodela o espaço e bota lá uns escorregadores, umas mesas de ping-pong e tal, achando que aquilo é inovação. Aquilo é super legal, velho. Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente como aquele. Mas do ponto de vista de fomentar a inovação, aquilo é zero. Se você não trabalhar a mentalidade das pessoas, não há tecnologia que resolve inovação. Eu escutei uma frase num podcast, inclusive, Alan, esses tempos, e eu não vou lembrar quem citou, mas eu achei, vamos ver se você concorda ou não. Inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Mas sem dúvida, nunca tinha ouvido e achei isso genial, porque é isso. É a tua percepção em relação ao mundo. Né? O pessoal acha, tem que agregar que é a inteligência artificial. Eu vejo isso acontecendo nas empresas todo dia. Né? A turma lá se reúne, então agora nós temos que ser inovador, vamos pensar aqui nas coisas do próximo milênio, o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos. E enquanto o cara está pensando nisso lá, velho, o cliente está sendo mal atendido no telefone, o cliente não está recebendo aquilo que comprou, sabe? Você não está fazendo o básico. E você está preocupado em querer construir o carro voador do Uber. Espera aí um pouquinho, vamos colocar as coisas numa perspectiva mais concreta. Abastece o carro primeiro, né? Exatamente. O Jeff Bezos tem uma frase que eu acho genial. Em tempos de mudança acelerada, não há inovação maior do que resolver a dor do cliente, do que atender bem o cliente, do que ter cliente satisfeito. E o que deixa o cliente satisfeito? Muitas vezes as empresas relegam isso a segundo plano. Né? Isso é muito complicado, porque você corre o risco de ter uma distopia ou uma distorção do ponto de vista da estratégia que pode ser perigosíssima, cara. Isso pode quebrar a empresa. Né? E do lado do Rock in Rio, que foi uma experiência muito legal também, né? Como é que o Rock in Rio chegou na minha vida? Né? É uma história muito louca. Né? Eu sempre fui. Eu sou músico amador. Em casa eu tenho um estúdio, tenho coleção de guitarra, coleção de violão, bateria, meu filho toca e tal. Então eu sempre gostei muito de música. Do rock? Do rock. Eu até sou eclético, escuto um pouco de tudo. Eu escuto qualquer coisa que não termine com universitário. Se não terminar com universitário, pra mim tá bom. Mas negócio forró universitário, axé universitário sertanejo, aí eu sou um pouco restritivo. Mas, enfim, eu gosto muito de música e quando a gente fez o lançamento do AAA, a gente fez um webinar ao vivo, eu, Arthur e o Ricardo,
E a diretora de marketing do Rock in Rio assistiu esse webinar e ficou encantada com o que a gente falou. Né? A nossa ideia de inovação, nossa visão de inovação e tal, parará, parará. Pouco tempo depois nós fomos para o Web Summit em Lisboa e a Agatha, que é a diretora de marketing, Agatha, se você estiver assistindo, um beijão para você, estou com saudade. Ela mora em Portugal, ela já morava em Portugal nessa época. E nós marcamos um café com ela, vamos se conhecer e tal. Daquilo surgiu um convite para a gente fazer uma palestra no Rock in Rio Academy, que é um evento que acontece entre os 2 finais de semana, em Portugal e aqui no Brasil também. Eles fazem um living case do Rock in Rio, né, para contar a história do Rock in Rio do ponto de vista do backstage. Pô, como é que é montar a lista de artista, como é que é criar aquela estrutura, como é que é a logística, como é que é a venda de ingresso, como é que é a experiência, enfim. É um evento de capacitação de executivos muito legal. E aí ela convidou a gente para fazer uma palestra no Academy de Lisboa, que ia ter Rock in Rio no ano seguinte lá em Lisboa. E nós fomos. E aí quando nós participamos do Academy, vimos aquela história sendo contada, nos puxamos a Agatha e falamos, Agatha, você tem que virar livro. Cara, isso aqui é sensacional, essa história e tal. E foi daí que surgiu o livro, Rock in Rio, a arte de sonhar, fazer acontecer. A gente teve a oportunidade de entrevistar os principais executivos do Rock in Rio, inclusive o próprio Roberto Medina, em mais de uma oportunidade, que é o fundador, que é uma pessoa apaixonante, cara. Você fica meia hora do lado dele, você sai apaixonado por ele. É um cara sensacional, visionário, super acessível e tal. E aí aquilo nos trouxe uma série de lições da maior empresa de entretenimento do mundo, talvez, fora a Disney e tal, né? Porque o Rock in Rio, isso é alguns insights, né? Primeiro, né, a gente olha o Rock in Rio, é festival de música, esquece. Deixou de ser festival de música há muito tempo, é um festival de entretenimento, né? Onde a música é um dos elementos. Por que o Roberto teve essa visão, né? Porque... pense comigo, quais são as bandas que você conhece hoje capazes de lotar 100 mil pessoas numa noite dentro de uma estrutura como a Cidade do Rock? Rapaz, tem meia dúzia. Porque os caras foram ficando velhos, não veio ninguém no lugar, então você vê, agora vai ter o The Town em São Paulo, que é o Rock in Rio de São Paulo, né, por assim dizer. A primeira banda anunciada é o Foo Fighters, que já tocou no último Rock in Rio, porque não tem mais ninguém que você possa trazer para... Então eles perceberam o seguinte, se a gente ficar na dependência das bandas, o nosso negócio vai desaparecer. Aí vira um negócio de entretenimento. Aí você tem lá o palco New Dance Order, que é onde tocam os DJs, aí você tem lá o palco dos experimentos, onde eles colocaram junto para tocar Zé Ramalho e Sepultura num ano, que é um negócio sensacional. Imagina, Zé Ramalho e Sepultura. Pô, deu super certo e tal. Você tem lá as experiências, por exemplo, com grupos de arte, como teve o Força Bruta no penúltimo Rock in Rio, que fecharam uma daquelas arenas com um espetáculo maravilhoso. Tem eventos de ativação, enfim, aquilo é um parque de diversões, tirolesa, roda gigante, etc. Então é um negócio de entretenimento. Eles têm um ditado que diz o seguinte, o melhor Rock in Rio sempre é o próximo. Sempre é o próximo. Qual é o melhor Rock in Rio, na tua opinião? É o próximo. Para qualquer pessoa que você perguntar no Rock in Rio, eles vão te dizer isso. Por quê? Porque é uma visão de aprendizado permanente. Eles não conseguem conceber a ideia de entregar o próximo festival que não seja um festival absolutamente inovador e surpreendente em relação ao último que eles fizeram. E isso é muito vivo lá dentro, né? O processo de criação do Rock in Rio, isso é uma coisa também legal, né? A cultura deles é muito forte. O núcleo duro do Rock in Rio, ou seja, as pessoas que trabalham no Rock in Rio todos os dias do ano, são 40 pessoas. Uma equipe bem enxuta. Super enxuta. E quando você tem o festival acontecendo, você tem 40 mil pessoas lá dentro trabalhando. Contando quem montou, contando quem limpa, contando quem cuida de alimentação, disso, daquilo, daquele outro. Como é que você... E uma coisa que é interessante... você já teve a oportunidade de um Rock in Rio? Não, nunca fui. Você vai no Rock in Rio, você chega no banheiro, a pessoa que está limpando o banheiro está ali se divertindo. Ela tá ali, pô, dança com a vassoura e tal, não sei o quê. E aí você se pergunta, pô, tudo bem que o Medina, que o pessoal da diretoria, né, o pessoal que está mais ligado, tenha entranhada, né, a percepção de que nós temos que entregar a melhor experiência possível para quem vem aqui. Mas pô, como é que a mulher do banheiro ou o cara do banheiro tem essa percepção? Por causa da cultura. É muito forte. Isso se expande. Pô, qualquer coisa que você ouça falar no Rock in Rio, eles vão falar de experiência, eles vão falar de encantamento do cliente, que é um pouco da filosofia da Disney, né? Não é por acaso que o Roberto Medina, dentro do Rock in Rio, é conhecido como o Mickey do Rock in Rio internamente, né? Um disclosure aqui. O Mickey do Rock in Rio, porque... Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, empresário brasileiro, uma história de empreendedorismo maravilhosa. Que legal. Aliás, tem histórias fantásticas, né? O primeiro Rock in Rio que ele fez,
Ele quebrou, efetivamente. Ele era dono de uma agência de publicidade no Rio, chamada Artplan, se eu não estou enganado, que era uma das maiores agências de publicidade. Desculpa te interromper, Alan. E tem gente querendo resultado do dia para noite, né? É isso. E eles tinham um prédio maravilhoso lá no Rio de Janeiro, que era a sede da agência de publicidade, e ele encafifou que ele ia fazer um Rock in Rio. E depois eu posso contar a história de como é que ele conseguiu trazer os artistas para o Rock in Rio, porque naquela época em que ele fez o primeiro, 85, você não via Foo Fighters no Brasil toda hora, né, pegando as bandas da época. Né? Aquilo foi um negócio também de uma construção sensacional. Disruptivo. Ele decide que vai fazer o Rock in Rio, que vai fazer o festival de música, e faz, de fato. Só que a conta não fechou, a confusão danada, ele ficou endividado a ponto de ter que vender o prédio da agência. Né? E aí, anos depois, ele começou de novo, vamos fazer de novo Rock in Rio. Aí ele teve que fazer no estádio. Né? O primeiro Rock in Rio, você se lembra até aquela história da lama, né? Porque foi lá no Rio Centro e tal. Aí aquilo foi para um estádio, ele não gostou do estádio, aí foi até chegar o que é hoje, que é um negócio sensacional. Pra você ter uma ideia, a lista de patrocinadores do Rock in Rio tem fila de espera. Por isso que eles criaram o The Town, para ter uma outra oportunidade de fazer ativações de marca, porque os grandes patrocinadores estão com contrato fechado pelos próximos 10 Rock in Rio, porque os caras acreditam muito naquilo, no resultado que aquilo traz. Né? Eu conversei no final do ano passado, não, foi julho, meados do ano passado mais ou menos, com o Luiz Buozzi, o ex-diretor de marketing da Volkswagen, né? Tá. E ele falando exatamente isso. Cara, pra nós, o Rock in Rio, assim, quando a gente conseguiu entrar, foi o ápice do marketing, entendeu? Isso. Porque pra nós, aquilo ali era o case de sucesso de marketing, estratégia, de encantamento do cliente, era aquilo ali. Então, a gente ter a nossa marca associada ao Rock in Rio, a gente sabia que era resultado exponencial na certa. E, de fato, conseguiu construir um branding da Volkswagen no Rock in Rio bem significativo. E veja que nada acontece por acaso. Por que os patrocinadores gostam tanto do Rock in Rio? Porque eles sabem como é que o Rock in Rio se comporta em relação aos seus patrocinadores. Tem uma história que é a seguinte: o primeiro Rock in Rio, ou o segundo, eu não me lembro exatamente qual deles, que o Medina estava com dificuldade de realizar, quem acreditou no Medina, e aí eu posso estar... eu não vou mencionar as marcas para não correr o risco de trocar, mas quem acreditou no Medina foi uma fábrica de refrigerante, tá? Uma das fábricas de refrigerante grandes tal, patrocinou lá o Rock in Rio. O troço foi um sucesso estrondoso. E aí no próximo veio a concorrente e disse, não, eu pago o dobro. Aí ele disse, olha, agradeço, mas o meu compromisso é com ele, que acreditou em mim quando eu estava lá atrás e precisava que alguém acreditasse em mim. Fidelidade. E essa marca ficou muitos anos com o Rock in Rio como patrocinadora, mesmo com a outra assediando e querendo pagar mais e tal, porque é uma questão de princípio. Eu estou junto com quem esteve junto comigo, com quem acreditou em mim. E isso aí faz com que você tenha fila de patrocinador querendo estar no evento, porque você não se abre pelo dinheiro, né? Isso, exatamente. Show de bola. E agora a gente trazendo um pouquinho a pegada da nossa conversa para startups, né? Você como mentor de startups, investidor anjo e tudo mais. O que precisa ter, o que de princípios e valores no negócio para você investir numa startup ou uma empresa, enfim? Legal. Startup é um negócio que virou moda, e aí virou moda, um monte de gente estúpida, né? Falando bobagem e tal. Mas startup é assim, no final do dia, cara, uma startup é uma empresa como outra qualquer. Sim. Ela só tem uma característica que a diferencia um pouco do resto, que é o fato de que ela tem um modelo de negócio que pode crescer muito rápido e se tornar um negócio gigantesco. Só isso. Só que o problema é que o pessoal foca no negócio que tem que crescer muito rápido, etc. e tal, e esquece dos princípios básicos do negócio. Então, o que a gente procura hoje já com mais maturidade, do ponto de vista da análise de investimento e tal, de investimento em startup? A gente procura gente com o pé no chão, cara. Né? A gente procura empreendedores e empreendedoras que sim, identificaram um problema que tem muita gente que é afetada por esse problema, que criaram uma solução para essa dor, uma solução que é efetiva, que funciona, que resolve a dor de fato e pela qual tem gente disposta a pagar. Mas que por trás de tudo isso entende que um negócio é um negócio, que tem que ter fluxo de caixa, que tem que ter resultado. Ah, você pode queimar caixa? Pode. Mas ainda mais agora, depois do baque todo que a gente teve no ano passado, que secou a fonte de investimento como era antes, você pode queimar caixa dentro de determinadas condições. Por quanto tempo? Para fazer o quê? Porque a gente viveu um período de euforia, né? Isso também é uma coisa meio que do mercado, né? A gente viveu um período de euforia em que o mundo inteiro tinha taxas de juros muito baixas, inclusive o Brasil, né? Nós chegamos a ter taxa de juros de 2% ao ano, o que é uma taxa negativa, né? Com inflação de 4%, você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro no título público.
E os investidores aí começaram, cara, nós precisamos arrumar a gente de ganhar mais dinheiro. E acharam que todo mundo ia criar startups. E de fato, quando você tem quando você acerta na startup, você realmente pode ganhar muito dinheiro. Né? Também não vou falar o número, né, para não ser indiscreto, mas, por exemplo, eu posso te dizer que o investimento que eu fiz na Contabilizei me retornou mais de 100 vezes o que eu coloquei. Caramba. Não vou te dizer o número exato, mas, cara, quando você acerta é isso. Uhum. Mas para cada um que você acerta, tem 9 que você erra. Mas acreditando tem que estar exposto ao erro, né? Exatamente. Acreditando nessa equação, o dinheiro começou a fluir para as startups. E aí os fundos começaram a olhar, caramba, tem um ali que ganha dinheiro. E aí surgiu o tal do FOMO. Fear of Missing Out. Eu não posso ficar fora desse negócio. E, cara, se você voltar no tempo, você vê coisas que eram absolutamente racionais. Para quem tiver curiosidade de ver como é que isso funciona, assiste na Apple TV o We Crashed, que é a história do WeWork. E aí você vê direitinho lá como é que o japonês colocava dinheiro naquele negócio encantado pelo canto da serpente do empreendedor. Então, essa fase, felizmente, passou. A gente está vivendo uma fase muito mais racional agora, o que é positivo para o mercado está mais maduro. E a essência é que, além de todas essas variáveis, tem que crescer, tem que resolver problema e tal, o empreendedor e a empreendedora eles têm que entender que eles têm um negócio. O negócio é feito para dar lucro. Se não é terceiro setor, se não é ONG, qualquer outra coisa. Mas negócio é para dar lucro. E o investidor tem que ter a perspectiva muito clara de como é que esse lucro vai chegar, como é que a empresa está fortalecendo a sua cultura, como é que é o princípio de atrair gente. Porque, cara, negócio é gente. Negócio é gente, qualquer que seja o negócio, são as pessoas, é a cultura e tal. Então a gente está muito em torno desses princípios mais fundamentais, sabe, de como construir um negócio. Muito bom. E é bem interessante isso que você traz, até porque dois convidados antes, né, o Luiz Fernando Viana, o CEO do Lactec, me perguntou no encerramento do podcast aqui, né, qual era a minha visão sobre atração e retenção de talentos. E aí eu falei para ele que era justamente se entender o teu time, qual era a cultura organizacional, para que você tivesse as peças certas nos lugares certos para não queimar bala, né? Perfeito. Porque senão você tem lá um talento, no caso deles, né, em pesquisa e desenvolvimento, e é um cara muito mais em comunicação. Perfeito. E o cara tá trancado dentro de uma sala lá. Perfeito. Você não vai atrair e reter um talento desse nunca. Então a cultura organizacional hoje também, da mesma forma que é muito utilizada na atração e retenção de talentos, no quesito investimentos também. Concordo contigo em gênero, número e grau. É exatamente isso. Gente certa no lugar certo. No lugar certo. Muito bom, muito bom. Um dos pilares que a gente gosta de abordar aqui também é a questão do networking, né? E hoje, igual você citou aqui, o teu é um dos... você não falou isso, mas o currículo diz por si só, os números, enfim, né? O teu network é um dos mais bem posicionados no mercado brasileiro hoje, o que te permite, inclusive, ser sócio do Ricardo Amorim, do Arthur, que são referências no setor também. Como você enxerga esse smart money, digamos assim, a longo prazo, trazendo para a tua performance como empreendedor? Legal. Eu acho que isso de novo, né, falando para quem está nesse mundo de startup, eventualmente começando agora, nessa fase muito mais importante do que o dinheiro é o relacionamento. Mas sem sombra de dúvida, dinheiro, cara, de um jeito ou de outro, tem. Você encontra dinheiro no mercado. Agora, o que vem junto com esse dinheiro? Né? Que tipo de conhecimento vem junto com esse dinheiro e que tipo de possibilidades vem junto com esse dinheiro? A questão de se trabalhar relacionamento é uma coisa de longo prazo, que também não dá retorno de uma hora para outra, mas que, cara, é fundamental no sucesso de qualquer negócio. Por exemplo, o Rodrigo, que é o fundador e principal acionista da SH, se nós não tivéssemos mantido um bom relacionamento ao longo do tempo, que foi muito além do conhecimento, nós nos tornamos amigos de fato, mas eu não teria tido a oportunidade de entrar na SH. Quem me conectou com você foi uma pessoa que eu conheci lá atrás, há muito tempo, mas que conheci em algum momento, nós conversamos e estivemos juntos, ele me indicou e agora a gente está se conhecendo, e é assim que você vai fazendo esse processo de networking. O grande problema é que muitas vezes, principalmente profissionais, às vezes com essa ansiedade e tal, acham isso perda de tempo. Cara, isso é investimento, né? Você conhecer gente. Por exemplo, a minha carreira de palestrante, ela hoje é um side business, eu continuo fazendo palestras, mas com muito menos intensidade. E hoje, como eu não dependo de palestra para viver, eu posso me dar o luxo, por exemplo, de ir na FAI fazer uma palestra para os alunos de graça. Uhum. Por quê? Fazer caridade... Eu tô indo lá conhecer gente, velho.
Essa turma que está lá me vendo falar, amanhã vai estar nos cargos de direção nas empresas e vão se lembrar que tiveram comigo, conversaram comigo no final do evento, que vieram bater um papo, parará. Isso é construção ao longo do tempo. Não tem como ser diferente. Eu se fosse... E isso foi um viés teu a vida toda? A vida toda. Eu sempre tive muito... eu sou um cara muito gregário, né? Então, por exemplo, a minha casa é o ponto de encontro dos amigos. Que legal. É o ponto de encontro dos QG. amigos. Vai chegando no final de semana, agora esse final de semana, pelo jeito, nós vamos ter o primeiro final de semana de verão em Curitiba. E aí o pessoal já começa, e aí, o que vamos fazer final de semana e tal? Porque é o ponto de encontro. Eu viajo muito de moto, né? Eu gosto de viajar de moto. Esse ano passado nós fomos para a Escandinávia, fomos até o Nordcap, lá o ponto mais extremo do planeta, na Noruega. Esse ano agora nós vamos para Namíbia e Botsuana. Então todo ano tem uma viagem de moto. E sempre sou eu o agregador. Galera, eu tô indo para Namíbia e Botsuana. Quem vai comigo? Eu vou. E aí o grupo vai. Então isso é uma característica que eu desenvolvi ao longo do tempo e que vem desde criança. É engraçado, né? Você falou agora, eu me lembrei. Lá em Jacarezinho, naquela casinha lá de piso batido e tal, eu era o mais pobrinho dos meus amigos, né? Eu tinha alguns amigos que tinham uma situação melhor, mas a minha casa era o ponto de encontro. Minha mãe gostava de receber as pessoas, então sempre tinha lá uma tubaína. Não era Coca-Cola, não. Coca-Cola era cara, era tubaína. Mas sempre tinha uma tubaína lá para tomar, sempre tinha um bolinho lá que minha mãe fazia para receber os meninos. Isso acabou vindo e é algo que me ajuda enormemente, né, nesse processo de relacionamento. O Ricardo é um exemplo disso, né? Pô, como é que você virou sócio do cara? Como é que tu conheceu ele? Conta aí pra nós. É uma história legal, cara. Eu era diretor do Sebrae e a gente fazia um evento chamado Feira do Empreendedor, que era o maior evento de empreendedorismo do Brasil e tal, tinha em vários estados. Hoje só acontece em São Paulo essa feira, não sei porque ela não existe mais nos estados. Mas a gente fazia a Feira do Empreendedor, e a Feira do Empreendedor daquele ano, que foi o ano de... Eu consigo te dizer o ano, né? Eu saí do Sebrae em 2013, só aconteceu em 2012. Foi no Expo Unimed, em Curitiba, que é um espaço gigante de evento, e as palestras magnas eram no Teatro Positivo, que é um teatro gigante aqui de Curitiba, né, para 3.000 pessoas e tal. Então, cada noite era um palestrante de renome. Uma noite foi o Serginho Grossman, outra noite foi o Ricardo e tal. E eu, como diretor do Sebrae, como superintendente do Sebrae, eu sempre abria a palestra, né, como uma fala institucional. Mas eu também sempre fui meio diferente nesse aspecto, né? O Sebrae, às vezes, as pessoas acham que o Sebrae é público, né? Porque o Sebrae tem muita característica chapa branca. Mas o Sebrae não é público, na verdade. O Sebrae é uma instituição privada, mantida pela iniciativa privada. E eu sempre procurei privilegiar essa pegada. Então, eu nunca fazia aqueles discursos chapa branca. Estamos aqui, agradecemos. Não. Então, no dia do Serginho Grossman, eu falei, o que eu posso falar na abertura do Serginho Grossman? Eu vou falar sobre a importância da juventude no mercado consumidor e tal. E eu fazia uma pesquisa e falava lá 15 minutos sobre aquele tema. E no dia do Ricardo, porque eu vou falar na abertura do Ricardo, eu vou falar aqui sobre a importância da pequena empresa na economia e como é que isso impacta e tal. E eu preparei lá o material, falei lá 15 minutos e tal, e o Ricardo veio para a palestra. Saindo da palestra, estamos lá na coxia, né, lá nos bastidores do Teatro Positivo, ele veio me cumprimentar e tal, eu vou cumprimentar ele e agradecer. Ele, escuta, Alan, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, você é palestrante? Eu falei, não, eu só sou diretor do Sebrae. Ele me olhou no olho e falou, você devia ser. Cara, eu assisto palestra, eu não aguento, não tenho paciência para ver as pessoas falando, é muito raro alguém conseguir capturar minha atenção. E você capturou, pô, você fala bem, você tem presença de palco, você tem repertório, você tem conteúdo, tem boa dicção. Considere a possibilidade de ser palestrante, eu acho que tem mercado para você. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Aí veio aquela história que eu contei, saí do Sebrae, fui para lá, fui para o monastério, fui para o Nepal, não sei o quê, voltei e vou virar palestrante. Aí, primeiro contrato assinado para ser palestrante profissional. Era um evento chamado, se eu não me engano, Enescopar, que é um evento da área de contadores e tal. E para quem que eu abro o evento? Pro Ricardo. Pro Ricardo. Pô, a história da coincidência. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. Aí eu abro o evento. Nesse caso, o A cai duas vezes no mesmo lugar. Exatamente. Aí eu abro o evento, o Ricardo fala depois, aí lá nos bastidores, pô, Ricardo, tudo bem? Não sei se você se lembra de mim. Fala, pô, claro que eu lembro, fiquei feliz de te ver e tal. O que aconteceu na tua vida de lá pra cá? Fazia um ano que a gente tinha se visto. Falei, não, eu saí do Sebrae, assim, agora veio palestrante e tal. Escuta, quem vai te levar pro aeroporto aí? Não, eu tô com o motorista. Falei, pô, bicho, eu tô com o carro aí. Você tá indo pro aeroporto agora? Posso te dar uma carona? Não, pode, vambora e tal. Então ali deixou de ser o vínculo só do conhecido, e eu dei uma carona para ele no aeroporto, a gente começou a bater papo e tal. Network, né? Aí encontramos afinidades e tal, e toda vez que ele vinha para Curitiba, eu tentava buscar ele no aeroporto, né? Eu via na programação aí, na mídia e tal, pô, Ricardo Amorim em Curitiba, eu já mandava mensagem, pô, eu vi que você vem para Curitiba, pô, posso te pegar para a gente atualizar o papo e tal? Pô, legal, pô, chego tal dia, tal hora e tal. Cara,
investimento de tempo, né? Eu com coisa pra caramba pra fazer, pô, tem que tirar uma manhã para ir buscar o Ricardo no aeroporto. Mas vale a pena, porque eu tô investindo em relacionamentos de qualidade e tal. Aí, tempos depois, eu acabei conhecendo o Arthur jogando tênis, enfim. O Arthur era um consultor, né, do interior do estado, lá de Toledo, recém-chegado em Curitiba e tal, e queria entrar nesse mercado. E a gente discutindo, falou, pô, vamos criar uma plataforma e tal, não sei o quê, e resolvemos criar. E eu falei, mas nós precisamos de um cara que tenha mais presença midiática, né? Porque o Arthur até então era um desconhecido, ninguém conhecia. Eu tinha uma presencinha, pequena, né? Nunca fui um grande nome de presença nacional e tal. E precisava de alguém para impulsionar. Eu falei, eu já sei quem vai ser esse cara. Logo depois ele vinha para Curitiba fazer palestra. Arthur, Ricardo, vou te buscar no aeroporto. Pô, beleza, entrou no carro. Falei, Ricardo, a ideia deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que daqui até o teu hotel são 40 minutos, né? Falou, sei. Falei, então, você já ouviu falar em elevator pitch? Já. Então, hoje você vai ter um ride pitch. Eu vou te dar uma carona aqui, mas você vai ter que ouvir o meu pitch. E aí contei para ele a ideia, enfim. E ele, lógico, né? Pô, ele quis conhecer o Arthur, porque, enfim, mas quem é esse Arthur? Não, é um cara, bacana e tal, tá começando agora, mas é um cara legal. Aí ele conheceu o Arthur, a gente ficou 6 meses namorando, até ele dar o ok. Não, vambora, vou ser sócio de vocês e tal, vamos tocar esse negócio pra frente. E foi assim. Tem futuro. Então, há quanto tempo é a AAA? A AAA foi lançado em 2000 e... Nós estamos em 2023, eu acho que foi 2018, né? Faz 5 anos já. Tem significativo, né? Eu sou usuário da plataforma, então eu sou suspeito por falar. Legal. Eu gosto bastante dos conteúdos e eu acredito muito, igual você comentou, né? Ali teve essas 2 oportunidades com o Ricardo, mas justamente o teu posicionamento, a tua dicção, a tua comunicação, ela foi muito assertiva, né? E o formato que eu conheci o Arthur foi muito interessante também. Eu fui para a Fenalto, né, que é a feira dos revendedores de veículos, né, em São Paulo e tudo mais. E eu assisti a palestra do Arthur, uma presença de palco significativa também, muito legal. Acabou a palestra, eu conversei com ele por 30 segundos. Ele falou, conversa com tal pessoa. 20 dias depois a gente estava gravando aqui. Legal. A agenda dele, a gente sabe que é uma agenda significativamente competitiva, igual a tua também né? Agradeço mais uma vez a tua presença aqui, porque, assim, o quanto nós estamos preparados para as oportunidades que a vida vai nos dar. Né? Porque muitas vezes o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Vai, isso então, E muitas vezes você cria a oportunidade. Exatamente. Né? Se você não tiver, você vai criar a tua oportunidade. Então, assim, num evento ali que tinha 15 mil pessoas, digamos assim, num total, né? Quantas será que tiveram a oportunidade depois de estar com o Arthur, que depois eu me conectei com outra pessoa, assim, assado. Então, os ciclos, eles vão se fechando, né? Um ano depois eu tô aqui contigo, que conhece o Arthur também. Então, o pensamento no agora, plantando hoje para daqui 5, 10, 15, 20 anos, como isso vai estar, como você vai semear isso para gerar fruto lá na frente. E você no final do dia não sabe o resultado das suas conexões a priori, você só vai saber a posteriori, se é que elas vão ter algum resultado. Então, isso também é uma coisa legal, né? Tem gente que é muito metódica nessa coisa, sempre com um olhar meio que de interesse. Interesse no bom sentido, é legítimo. Sim. Mas muito uma coisa do interesse. Quando o interesse ele não precisa ser financeiro, exatamente, né? É a serendipidade do troço, né? Um tempo também na moda, também serendipity, né? Que é assim, cara, de repente a gente tem coisas em comum que a gente nem sabe, se conecta aqui, que conecta com alguém ali, que vai se conectando a colar. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de estar com gente. Essa coisa de home office, né? Pós-pandemia, rapaz, para mim é uma desgraça. Eu tenho escritório lá em casa, escritório legal, com tudo que precisa, com internet, ar-condicionado, café, tem tudo, mas é uma desgraça ficar trabalhando lá. Porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de olhar no olho. Você olha no olho do cara, do teu gerente, do teu diretor que trabalha contigo, se ele tiver ruim, você vai ver na cara dele. Quem que tá pegando, velho? Vamos bater um papo aqui. Câmera, zoom, não dá, né? E eu acredito que para questões estratégicas em si, o presencial ele é muito importante pelo seguinte fato. Tem uma decisão para tomar estratégica, você está sendo mapeado para assumir um cargo de gestão futuramente, ou você já é um gestor para uma promoção ali e tudo mais. Cara, teu chefe vai tomar a decisão, ele não vai te ligar, entra no Zoom aí pra gente conversar para você fazer parte da reunião aqui. Cara, tá no meio do sistema. Tem que estar no estresse, tem que estar no meio do fogo cruzado não adianta, cara. Quem não é visto não é lembrado. Isso é um fato. Né? Então tem que botar a cara a tapa. Alan, pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast aqui, essa é uma pergunta que todo episódio tem. O que você, como gestor, mais admira em um colaborador? Eu não tenho nenhuma dúvida que na verdade, tem que ser uma coisa só? Não, um contexto geral. O contexto, comportamento, né? As assim, skills. Eu gosto da curiosidade.
né? Eu adoro gente curiosa que pergunta, né? Tem gente que se incomoda, pô, o cara pergunta tudo. Pô, eu adoro gente que pergunta. É um sinal de curiosidade, de querer aprender, de querer crescer. Eu gosto de voluntarismo, né? Gente que está ali para ajudar. Pô, não é a minha função, mas eu estou junto. Posso ajudar de alguma forma e tal. E eu acho que não há como você ter times extraordinários sem lealdade. Rapaz, lealdade para mim é negociável, né? Eu já tive episódios na vida, porra, muito foda, né? De gente que eu ajudei pra caramba e que me sacaneou, mas não é por isso que eu vou deixar de ajudar as pessoas que eu puder ajudar, porque o problema de quem me sacaneou não sou eu, é ele. Então, pô, deixa ele com o problema dele e a vida segue, a gente continua na mesma postura. Porque é através da lealdade que você constrói vínculos de confiança, aquela coisa de time extraordinário mesmo, né? Tem o Simon Sinek fala isso, né? Que ele estudou lá os SEALs, né? Que é uma organização de alta performance e tal, uma das mais performáticas do mundo. E no campo de batalha, na hora que você está lá no tiroteio, é muito mais importante quando os SEALs são perguntados, você prefere alguém que tenha alta performance ou alguém que seja altamente confiável? Esses caras sempre vão dizer que eu prefiro alguém que seja altamente confiável. A performance você consegue desenvolver. A confiabilidade é uma característica mais intrínseca da pessoa, né? Então, acho que são essas coisas. Bom, sensacional, sensacional. Obrigado mais uma vez. E pra gente fechar aqui, a gente sempre gosta no final do nosso episódio deixar o microfone aberto pro nosso convidado. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão pro podcast, fique à vontade. Não, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Como deu para perceber, né? Se deixasse, isso aqui virava um flow. A gente passa 5 horas falando aqui. Porque é bacana falar dessas coisas. É bom. E eu acredito muito nessa possibilidade que o podcast nos traz, e felizmente essa é uma mídia que está crescendo assustadoramente, é a que mais cresce, de compartilhar histórias. Eu acho que é a melhor fonte de aprendizado. Né? Então eu tenho muito prazer de fazer isso, estou felizão, mó barato estar aqui com vocês, e só posso pedir que você continue com o trabalho, continue aí, porque eu tenho certeza que isso está levando valor para muita gente. Legal, obrigado. Mas sabe que quando você comentou ali na questão do investimento em visões de resolução de problemas de mercado, né? Eu vim da indústria automotiva e é um polo de conhecimento técnico muito forte, só que eu percebia que a questão da gestão ainda tinha alguns pontos a ser melhorados no ambiente que eu navegava, né? E aí eu falei, putz, como é que eu posso, de certa forma, agregar para outras carreiras? É aprendendo com quem já chegou lá. Então, hoje o mercado com baita potencial de conhecimento e resolução de problemas, mas com uma exposição muito baixa ainda. Então, por que não criar alguma coisa nesse sentido? E se com isso a gente conseguir impactar uma carreira, missão cumprida. Eu sempre falo isso em final de palestra, né? Eu vou espero construir alguns legados na vida. Lógico que tem um legado patrimonial, que é legal, né? Eu quando falo, às vezes, as pessoas, pô, o cara não deixou de gostar de dinheiro. Não, eu adoro dinheiro. Só que dinheiro é uma consequência de outras coisas. E é legal, é bacana e tal. Então, lógico que tem essa construção também, mas eu sempre brinco com isso, né? A gente estava no rumo de fazer o IPO lá na empresa. E o IPO, se for bem feito, pô, os sócios resolvem a vida, né? E aí a gente falava, pô, mas é legal e tal, mas você um dia vai contar para os netos o quê? Você vai contar que você comprou um carro último tipo? Ou você vai contar que você tocou o sino da Bovespa e, pô, foi sensacional? Cara, dentro de uma perspectiva como essa, é que fica evidente que o dinheiro realmente é uma consequência, porque o mais bacana da vida são essas histórias que você acaba tendo para contar, né? Então, isso eu acho que é da natureza humana, né? Essa história de você ser gregário, de você ampliar as suas percepções para perseguir coisas cada vez mais integradas de uma maneira mais geral ao universo, à espiritualidade, seja qual for a que você tem, e devolver um pouco dessa coisa para o mundo, para as pessoas e tudo mais. Né? Sensacional. E mais uma vez, um dos yes do podcast, na época quando eu criei ele, a gente sempre lembra isso aqui, eu e o Maurício, era justamente isso, de que forma que nós aprenderíamos, nos manteríamos atualizados no mercado de trabalho, mas democratizaríamos esse acesso a esse conteúdo, né? Porque não adianta nada a gente reter, a gente tem que passar esse conteúdo para frente. Então, sem dúvida. Estamos no caminho certo. Então. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Que ele amplia, né? Isso aí. Alan, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito bacana conhecer a tua trajetória. Sem dúvidas, muitos insights, não só para mim, mas para todo o nosso público. Agradecer a presença da Paola aqui hoje também, né, Paola? Ao Maurício, que está produzindo para nós sempre aí. Muito obrigado
Obrigado, Mal. E é isso aí, um bom ano para nós de 2023, de muitos negócios, prosperidade e bons acontecimentos para todos nós aí, né? É isso aí, vamos em frente. Um grande abraço. Bom, gente, então vamos terminando mais um episódio do Motor e Mentor. Hoje pudemos conhecer a trajetória do Alan aí, muito interessante, muito inspiradora, né? Saio daqui deu um F5 no cérebro aqui. Vamos buscar mais conhecimento aí, sempre buscando aprender com pessoas de referência. E é isso aí. Seguimos acelerando. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.